Olá, meus queridos nerds! Seus lindões, suas lindonas, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a treta que está rolando da dublagem de Dragon Ball Daima. Especificamente com uma dubladora da Bulma, que dá voz à Bulma aqui no Brasil. Ela mostrou agora no dia 7 o seu descontentamento com uma troca dela para outra dubladora que está dublando a voz da Bulma criança. Então, nessa postagem que ela fez no seu perfil, ela mostrou o seu descontentamento e isso dividiu opiniões, deu o que falar. E muitos estão julgando ela, assim como muitos estão apoiando ela. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Querem saber direitinho essa treta? Querem entender? Querem também saber a minha opinião? Se eu acho que ela tá certa, se eu acho que ela tá errada, se eu acho que foi um erro mesmo da empresa, do estúdio de dublagem ter trocado a voz dela, é só ficar comigo que depois da vinheta eu vou explicar tudo direitinho e nós vamos entender direitinho essa treta. Essa treta começou agora no dia 6, quando os 3 primeiros episódios dublados de Dragon Ball Daima começaram a ser exibidos no cinema. Uma fã de Dragon Ball Daima foi assistir no cinema e reparou, ela percebeu que a voz da dublagem da Bulma criança não era a mesma dublagem, não era a mesma dubladora da Bulma adulta. E então ela entrou no perfil do Instagram da dubladora, que é a Tânia Gaidard, e fez a pergunta lá no direct, por que ela não dublou a Bulma criança, os episódios da Bulma criança? E a Tânia a respondeu. E essa resposta que ela respondeu, ela acabou postando lá no seu perfil, no feed, para que todos os fãs que tivessem a mesma dúvida que ela soubessem o motivo. E essa postagem é o que deu o que falar. Dividiu opiniões. Uma parte ficou dando apoio a ela, dizendo que ela estava certa, que a voz dela cairia muito bem como uma voz infantil, e já a outra parte acabou matando em cima, comentando que aquilo não era certo, ela fazia aquilo, que aquilo poderia fazer com que os fãs não aceitassem a nova dubladora, sendo que ela voltaria a dublar a Bulma adulta, então ficaria mal para a nova dubladora, e aquilo acabou dando essa grande treta, e a Tânia Gaidard acabou removendo aquela postagem. Só que antes dela remover essa postagem, ela também fez outra postagem, onde ela colocou a voz como ela dublaria a Bulma criança. E ficou perfeito, ficou uma voz bacana, só que ela acabou removendo também depois da treta, depois da confusão que acabou sendo essas duas postagens. Eu vou colocar aqui na tela agora a pergunta da fã e a resposta dela, para nós analisarmos direitinho, ponto a ponto, e nós vermos se realmente ela errou em dar aquela resposta, em dar a opinião dela, ou se ela tá certa. Vamos analisar ponto por ponto, tá bom? A pergunta da fã foi essa, gente. Bom dia, Tânia. Se me permite perguntar, por que você não dublou a Bulma em Dragon Ball Daima? Acho que sua voz ficaria muito boa nela, criança também. E a resposta da Tânia foi essa. Eu não podia dizer nada. Enfatizou o nada, tudo maiúsculo, e enfatizou também essa frase com um emoji triste. E continuou a sua resposta, pelo menos até ontem, quando Dragon Ball Daima estreou nos cinemas. Nele eu dublo as poucas cenas da Bulma adulta, mas fui substituída por outra dubladora nas cenas da Bulma criança. Entendo que no caso de muitos personagens, principalmente os homens, faça sentido essa mudança de dublar na hora de dublar seus personagens crianças. Porém, no meu caso, ou seja, no caso da Bulma, não faz nenhum sentido para mim. E juro que não é exagero. Mas, após 26 anos dublando a Bulma, entre seus 16 e 56 anos, e ainda conseguindo interpretar perfeitamente uma voz infantil para ela, me sinto como se tivesse perdido uma parte de mim. E enfatizou aqui essas palavras que ela escreveu para a fã com 3 emojis chorando, e aqui colocando, expressando o sentimento dela de intensa tristeza. E continuou sua resposta. Sei que essa foi uma decisão do cliente e não do estúdio ou do diretor de dublagem. E ela colocou na legenda da postagem essa pergunta. E você, acha que eu deveria ter dublado a Bulma criança? Então, ela colocou aqui essa ação para que os fãs, para que as pessoas que vissem aquela postagem dela, deixassem ali um comentário dela. Ela deixou esse gatilho lá. Agora vamos entender ponto por ponto. Essa resposta que ela deu
ela tá aqui expressando a sua tristeza por não ter tido a chance de dublar também a Bulma criança, já que ela acha que a voz dela dá para que ela fizesse uma tonalidade de uma voz infantil que encaixasse perfeitamente com a personalidade da Bulma criança. Nós vimos que a Bulma, mesmo criança, a Bulma, ela está diferente daquela Bulma anterior, daquela Bulma do Dragon Ball clássico. Ela tá uma Bulma mais séria, porque a mentalidade dela, mesmo ela for criança, ela está com a lembrança da vida dela que ela já viveu. Então se encaixa perfeitamente aqui nessa Bulma. E ela dublou também lá no perfil dela, como eu falei, ela também removeu essa postagem e eu gostei bastante. Então vou mostrar agora para vocês verem a parte que ela colocou lá, que ela removeu, tá bom? Para vocês verem como se encaixaria perfeitamente. Oiê, pera um pouquinho. Eu queria usar sua nave de referência para consertar outra que a gente tem aqui. Posso ver ela rapidinho? Se voa pelo espaço, é uma nave espacial, né? Viram como ficou perfeito? Daria muito bem para encaixar essa voz na voz da Bulma criança, para ela dar vida à Bulma criança. Eu acho que ficaria muito legal, já que tem aquela mesma tonalidade dela adulta. Então a gente sabe que é a Bulma criança e que a gente já sabe quando ela crescer vai ter aquela voz. Eu acho que ficaria perfeito. Eu acho que aqui ela está expressando isso. Então muitos entenderam isso e muitos não entenderam. Mas a minha opinião é que ela está expressando aqui nesse texto, não que ela está com raiva da nova dubladora, que ela quer que tire a dubladora, não isso, porque ela sabe que essa dubladora vai ser só dela criança. Então, quando vier novamente a Bulma adulta, ela vai estar lá dublando todos os episódios. Ela vai ganhar o din-din completo dela. Aqui ela não ganhou o cachezinho completo dela e ela está expressando esse sentimentozinho de tristeza dela, porque ela tinha capacidade, sim, para dar a voz à Bulma criança, e o estúdio de dublagem não viu isso, não deu essa oportunidade dela fazer o teste. Já foi lá de cara e contratou outra dubladora. Então, ela está aqui expressando aqui esse sentimento dela, mas de uma forma muito educada, né? Ali comendo pelas beiradas, entendedores entenderão. Isso foi o pensamento dela, com certeza, aqui nessa postagem. Entendedores entenderão. Eu vou falar que aquele que é bom entendedor vai entender. E o que não é bom entendedor, e foi o que aconteceu. Os bons entendedores entenderam e os que não é um bom entendedor acabou metendo o pau na coitada e a coitada foi lá e removeu. Foi uma baita sacanagem do estúdio de dublagem. E olha, o estúdio de dublagem foi o Unidub, que é o estúdio de dublagem do Wendel Bezerra, que é o dublador do Goku adulto. Ele poderia ter tido a simpatia melhor com ela, já que ele é um dublador também. Então ele poderia ter dito: Tânia, vem cá, ó, veio o pedido pra gente fazer a dublagem, só que como eles ficaram criança, sua voz é adulta, pediram pra trocar. Mas como eu vou chamar outra pessoa adulta, outra mulher adulta, e você é adulta, por que eu não testar com você? Vem cá e faz aqui uma voz criança pra Bulma pra mim ver. Faz um teste pra mim ver. Se eu me agradar, você faz a voz dela. E se eu não me agradar, eu vou pegar outra dubladora pra vir fazer o teste e fazer a voz da Bulma. Gente, seria esse o correto. Eu ficaria furiosa também se fizesse isso comigo. Você ficaria furiosa também se fizesse isso com você. Ainda mais vindo de outro dublador, que é a profissão igual dela. Então, eu acredito que aqui ela não tá errada. Existe aqui uma alfinetadazinha que ela está aqui expressando essa raiva do diretor. Embora ela diga que entende que não é culpa do diretor, que o pedido, né, veio da empresa que contratou, que possivelmente foi a Paris Video, foi a Paris Film. Então, aqui ela tá se explicando que não foi erro, mas ao mesmo tempo ela tá dando essa alfinetada aqui sim na empresa do Wendel Bezerra. Sobre isso, cara, você é cego? Você não viu que minha vozinha, uma voz jovem, que eu poderia fazer uma voz infantil mesmo? Eu não vejo a Úrsula Bezerra colocando uma voz infantil pra Bulma. Ela faz do Goku porque ela faz de homem, a voz dela é mais grosseirona, sabe? Então ela consegue fazer pra ele perfeitamente, pro Goku criança. Mas se ela dublasse a Bulma adulta, aí sim, aí não tem chance mesmo dela fazer a Bulma criança. Eu não vejo a Úrsula nisso. Porém, a Tânia tem uma voz linda. A voz da Bulma, olha, depois de anos, como ela coloca, de 26 anos de dublagem, mesmo ela já amadurecida ou já tá uma coroa, ela continua com a
uma voz linda, uma voz jovial, daria sim pra ela dublar sim, fazer ali um teste pra fazer a Bulma criança. E isso pra mim foi um erro e ela alfinetou legal aqui. Muitos seguidores entenderam essa alfinetada dela, não gostaram, porque muitos amam, né, o Wendel Bezerra, eu entendo. Então, começou essa treta aqui, tá? Então, a minha opinião é essa. Agora, sobre o que estão falando, que essa resposta dela a essa fã, não foi legal ela botar aquela postagem, porque isso vai derrubar o trabalho da colega dela. Gente, eu acho que não é muito por aí o caminho, sabe? Eu vi alguns colegas aqui no YouTube comentando sobre isso e eu não concordo. Eu acredito que ela tá ali defendendo o trabalho dela, assim como essa, a Luísa Porto, ela também defenderia se estivesse no lugar da Tânia. Eu acho que ela que em nenhum momento ela tá falando da dubladora. Não. Ela está aqui falando dela, que ela tinha capacidade de fazer e não fez. Aqui a alfinetada dela não é para a dubladora. A alfinetada dela é para o estúdio de dublagem, especificamente para o diretor. Ela tá aqui alfinetando ele. A pontinha de raivinha dela é para ele e não para a dubladora. Ela não tá alfinetando a colega de trabalho, e sim o estúdio de dublagem, que é do Wendel Bezerra. Eu quero terminar o meu vídeo agora mostrando aqui um trecho da dublagem da nova dubladora agora da Bulma criança, que é a Luísa Porto. E eu já vou deixar aqui a minha tretinha também, né? Vou aproveitar essa treta e vou para vocês colocarem aqui nos comentários quem você acharia que seria melhor, a Luísa Porto, que foi chamada, ou a Tânia, daquele videozinho que vocês viram que eu coloquei anteriormente, que ela se mostrando como ela seria se fosse a Bulma, tá? Uma nave de referência para consertar outra que temos aqui. Posso dar uma olhada rapidinho nela por dentro? Minha nave? Se ele voa pelo espaço, é uma nave espacial, né? E se vocês gostaram desse vídeo, não deixa de sair sem dar o cliquinho de vocês aqui, o like de vocês aqui, pra eu saber que vocês gostaram e pra me motivar a continuar trabalhando aqui no YouTube. E se você não é inscrito, se inscreve, meu bem, e não esquece de ativar o sininho. Fui!